de audiência são legais. O Supremo Tribunal Federal já resolveu essa matéria. É permitido gravar a audiência. O Código de Processo Civil permite que essa gravação seja feita por advogado sem autorização do juízo. A defesa tem que ser leal ao interesse do constituído, o amplo direito de defesa, e não a atos arbitrários do juiz de impedir gravar a audiência. Portanto, quanto a isso, quanto aos termos da decisão do juiz, a defesa rechaça e irá recorrer. Quanto ao mais, o garotinho está chegando para prestar o seu depoimento. Qual a avaliação do senhor nessa audiência? A nossa avaliação é que esse processo ele foi conduzido de uma forma arbitrária, abusiva, e não há isenção por parte do juiz para qualquer decisão de absolvição, em que pese não haver nenhuma prova da acusação, não há isenção necessária para uma decisão de absolvição. Portanto, nós entendemos que o processo é nulo, nós não deixamos para as alegações finais essas denúncias de arbitrariedades, para não se dizer que os advogados só falaram nas alegações finais. Preferimos registrar desde já os autos, e como a defesa irá utilizar as gravações de audiências que demonstram que o que está registrado no processo de depoimentos não é igual ao que ocorreu, que demonstra a forma parcial que o juiz desenvolveu o processo, que demonstra o interesse de pessoas que foram chamadas de testemunhas aqui, que não deviam ser testemunhas, porque foram presas, porque durante seus depoimentos, inclusive, se defendem de acusações feitas contra elas mesmas. Portanto, não são testemunhas. Testemunha é quem não tem interesse no caso. Nós não deixamos isso para as alegações finais. Preferimos demonstrar agora isso ao juiz. E o juiz determinou o desentranhamento do processo. É estranho ver que é permitido uma gravação ambiental para acusar um presidente da República, feita no gabinete do presidente da República, e um juiz deseja declarar ilegal a gravação feita de uma audiência pública, que não teve nenhuma conversa privada entre os advogados e o juiz. É uma conversa pública, que inclusive posteriormente o juiz passou a gravar e divulgar à imprensa. Portanto, nós não temos receio nenhum que as audiências sejam gravadas. E acho que a imprensa deveria pedir acesso às gravações das audiências anteriores que foram juntadas aos autos. Agora, doutor Fernando, o próprio garotinho alega que a promotoria pode pedir a prisão dele de 26 anos. Há uma possibilidade disso? Então, esta frase quer dizer o seguinte: a acusação não é sobre corrupção. A acusação é sobre possível compra de votos com o programa Cheque Cidadão. O tipo penal é uma pena que vai de 1 a 3 anos, ou seja, é uma pena que sequer chega a uma pena de prisão. Mas para sustentar uma acusação como se ela fosse gravíssima, se diz o seguinte: ora, acusa da compra de voto por 15 mil vezes, como se fosse possível essa soma. E esta soma, então, diz ele, poderia dar 22 anos e ocasionar a condenação do garotinho, tal qual o Sérgio Cabral está na cadeia por desviar dinheiro público. Portanto, é o seguinte: eu não acredito que juridicamente seja possível. Na verdade, se não fosse um desejo enorme de se criar um processo de forma muito mais grave do que são os fatos, o garotinho jamais teria sido preso. O juiz chega a dizer o seguinte, que não houve nenhuma reforma de decisão dele, nem de prisão, porque foram adotadas medidas alternativas. Todas as decisões de prisão deferidas por esse juízo foram revogadas e substituídas por medida alternativa. Deste juízo, por 2 juízes, seja a retirada do ex-governador de um hospital que não se viu nem em época de guerra, mas no mundo,
seja todas as prisões ocorridas, seja a censura que foi submetido o ex-governador, seja o afastamento de vereadores, todas as decisões foram revogadas. Portanto, se vê o histórico de arbitrariedade desse processo. É muito difícil acreditar que um juízo que cometeu uma série de arbitrariedades ao longo do processo e que comete mais um dia antes do interrogatório, determinando o desentranhamento de gravações da própria audiência, que vai ter isenção suficiente para uma sentença de absolvição. Nós não acreditamos nisto. Posso estar errado, mas é difícil acreditar na isenção deste juízo. Tá certo. Obrigado.